E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Eduardo Bolsonaro deixou claro com todas as letras: está ameaçando agentes públicos brasileiros, afirmando que eles vão entrar na mira dos americanos, simplesmente por cumprirem ordens judiciais. Ou seja, um deputado federal licenciado está publicamente intimidando policiais federais e tentando coagir as instituições do Brasil, recorrendo a ameaças externas. Isso não é defesa, é pressão internacional para constranger quem investiga. E o mais grave, ele não nega os mandados, não nega os processos, nem apresenta provas de irregularidades. Ele apenas transforma o cumprimento da lei em achacar ou extorquir. A velha estratégia de inverter os papéis, transformar acusados em vítimas e autoridades em criminosos. Essa fala escancara a gravidade da situação. Estamos diante de uma tentativa explícita de internacionalizar um conflito jurídico, de desacreditar o sistema de justiça brasileiro e de ameaçar quem cumpre a Constituição. O inquérito aberto pelo STF é mais do que justificado. É a democracia brasileira que não pode se curvar diante de quem ameaça com a mira dos norte-americanos, como se fosse um justiceiro acima das leis do próprio país. Seguimos atentos. A máscara está caindo. Eu sou ex-bolsonarista e é muito mais simples ser bolsonarista do que ser de esquerda quando não se conhece dados estatísticos. Vamos lá. Rafael, por que você é contra a lei de cotas? Eu sou contra a lei de cotas porque negros e brancos são iguais. Sim, na parte física, é verdade, não tem erro nenhum. Só que quando a gente entra nos dados estatísticos, 80% da sociedade branca mora na Zona Sul, que é a parte nobre do Rio de Janeiro. Quando olhamos os professores de medicina, mais de 90% são brancos. Quando olhamos para os técnicos de cabo de energia e telefonia, 79% são pessoas negras e pardas. Só que a sociedade brasileira, 45% é branco. E 55% são negros e pardos. Está errado esse número. Vocês compreendem? É muito mais simples ser bolsonarista. Eu sou contra o aborto. É só passar uma lei, é só proibir o aborto. Beleza, essa é a forma simples de se ver a coisa. Só que o problema é o seguinte, a proibição tem causado milhares de mortes em clínica clandestina ao longo dos anos. Como é que a gente resolve esse problema de clínica clandestina? Aí entra a esquerda com os dados estatísticos. Olha, se a gente liberar, se a gente fizer uma descriminalização da lei do aborto, a gente minimiza um pouco esse impacto, tá? Mas vai fomentar o índice de aborto no Brasil. Beleza, mas só que esse número aqui vai ter uma queda, então é mais benéfico para a sociedade. Vocês compreendem por que é mais simples ser de direita? Somos contra, é só proibir o uso do... Vocês entenderam? É só proibir. Beleza. Só que a proibição mantém o monopólio de venda de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Que o Estado tem que combater. Você não consegue entrar com o Estado porque você não consegue fazer um controle de qualidade, você não recolhe imposto. E outra coisa, a pessoa que compra, ela tem acesso a outro tipo de drogas que são muito mais pesadas, né? Então o que acontece? É só proibir, é só proibir. Aí entra a esquerda com os dados estatísticos. Olha, os dados estatísticos de acordo com os países, tal. A liberação, ela traz um controle maior, quebra o monopólio da venda e a gente consegue fazer controle de qualidade. Vocês entendem por que é mais simples ser bolsonarista? Porque para ser de esquerda, tem que entender de dados estatísticos. É basicamente isso. Saia do bolsonarista. Saia do bolsonarismo, perdão. Assim como eu saí. Tamo junto. O governo Trump aposta na prisão de Jair Bolsonaro, mas acredita que ele vai ficar preso por pouco tempo. Isso porque um representante do governo Trump que conversou com o colunista do portal Metrópolis, o Paulo Capelli, ele disse que o governo Trump acredita numa derrota do presidente Lula e uma derrota muito triste mesmo, ao ponto do presidente Lula não participar nem do segundo turno. Veja só como que esse povo sonha alto, né? Coisa que não aconteceu nem mesmo quando o presidente Lula estava preso
eles acreditam que o presidente Lula vai ficar de fora do segundo turno. Vou ler aqui a matéria aqui no portal Metrópolis, ver o que diz aqui o colunista Paulo Capelli. Olha só. Governo Trump acha pouco provável que sanções a Alexandre de Moraes e até mesmo a outros ministros do STF mudem o curso do julgamento de Jair Bolsonaro na corte. Isso aí é certo, né? Não há nada que o Eduardo Bolsonaro e sua turma façam nos Estados Unidos que vai mudar qualquer coisa para livrar a pele de seu pai, que vai ter que se acertar com a justiça no Brasil, né? O integrante do governo dos Estados Unidos afirmou à coluna não vê mudança na postura dos ministros da primeira turma do Supremo que julgam o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Contudo, esse mesmo interlocutor da Casa Branca acredita que uma condenação criminal levaria Bolsonaro à prisão por pouco tempo. Isso porque o governo Trump dá como certa uma derrota de Lula no ano que vem por larga vantagem de votos. Na visão de representante dos Estados Unidos, o mandatário que assumir o Brasil terá, entre aspas, apoio popular suficiente para conceder indulto a Bolsonaro e, assim, tirá-lo do cárcere. Veja só como é esse povo. Eles estão baseados em pesquisas que apontam desgastes do presidente Lula. Só que essas mesmas pesquisas também apontam que a maioria da população quer punição pelo atentado do 8 de janeiro. A maioria da população acredita que Jair Bolsonaro queria dar golpe de Estado. A maioria da população acredita, né, que essa galera que invadiu a sede dos três poderes merece ser punida. Pois é, então não faz o menor sentido essa análise dos Estados Unidos. Vamos continuar aqui. A Casa Branca avalia que o Lula pode até mesmo ficar fora do segundo turno da eleição presidencial, dado o desgaste apontado em pesquisas. Condenado à inelegibilidade pelo STF, Bolsonaro diz publicamente que reverterá a situação e será candidato à presidência. Aliados, contudo, admite apoiar um candidato que se comprometa a anistiá-lo. Uma anistia aí que esperamos que não saia do papel, né? Inclusive, outro colunista do portal Metrópolis fez outra matéria aqui dizendo que bolsonaristas, né, deputados bolsonaristas, não veem a hora de se livrarem desse PL da anistia. Segundo o colunista, deputados bolsonaristas estão recebendo pressão dos familiares dos presos do 8 de janeiro. E assim como Mota, eles querem logo pautar essa PL, seja para aprovar ou seja para enterrá-la, né? Porque vão enterrar o projeto, foi votado, e aí esses deputados vão poder ter argumento para usar para essas famílias, para dizer, olha, a gente tentou, a gente fez o que estava ao nosso alcance no Congresso, mas a gente não conseguiu, porque, sabe, estamos numa ditadura, pipipi, popopó. É isso aí que eles querem, né? Eles querem se livrar dessa PL para poder dizer para os familiares dos presos que eles tentaram, fizeram o que estava ao seu alcance no Congresso, só que não conseguiram, né? Eles querem ter um argumento aí, já que eles não podem mais dizer que vão livrar essa galera da cadeia, né, pessoal? O pessoal fala que a polícia do Tarcísio é violenta, mas e se eu te falar que o Tarcísio não se importa com a vida nem dos próprios policiais militares? Você quer ver só? Até a Brasil Paralelo falou mal dele dessa vez, pra vocês verem o nível da situação. Vou explicar. Meu nome é Luísa e eu te conto que eles não querem que você saiba. No começo desse ano, um monte de colete à prova de bala da Polícia Militar de São Paulo tinha vencido. E o governo Tarcísio, que deveria saber as datas de validade das coisas dele, não tinha comprado ainda os novos. E como que os policiais estavam fazendo para se manterem vivos? Revezando o colete à prova de balas. O que eles mesmos estavam reclamando que, além de anti-higiênico, porque um policial faz um plantão de 12 horas, aí passa o colete tudo suado e nojento, compartilha com o outro que vai fazer mais 12 horas, e assim sucessivamente. Além disso, não tinha o colete do tamanho de cada um, ou seja, eles ficavam totalmente vulneráveis. Aí vem o governo Tarcísio dizer que tinha pouco colete, porque a compra dos novos tinha passado por um pequeno contratempo assim bobo.
Sabe qual que era? A empresa da qual eles iam comprar os coletes à prova de bala reprovou em 2 testes de qualidade que eles fizeram dos coletes. E aí eles pensaram, não dá pra comprar um colete à prova de bala que não passou no teste de qualidade, né? Pois é. Acontece que eles pegaram uma segunda empresa, fizeram um teste de qualidade e o que aconteceu nesse teste? A bala passou pelo colete à prova de balas. Ou seja, se um policial estivesse vestindo, ele teria morrido. E aí, o que o governo Tarcísio fez? Ele pegou uma terceira empresa? Claro que não. Ele deu mais uma chance para essa segunda empresa, que alegando que aquele primeiro colete foi destruído pela bala, apresentou um outro colete e magicamente, na segunda vez, ela passou no teste. E aí, o governo Tarcísio comprou 17 mil coletes à prova de bala, gastando 33 milhões de reais de uma empresa pela qual uma bala de arma passou pelo colete à prova de balas. Ver a polícia tirando vida de inocente aqui em São Paulo, infelizmente a gente já tá acostumado. Agora, ver o governo não se preocupar com a vida do policial, essa aí já é nova. O café tá caro, o arroz tá caro, é lógico que tá. Agora, sabe o que esses influenciadores de direita bolsonaristas não te contam? É por conta do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Lembrando que o ICMS é um imposto estadual e não federal. Quem baixa ou aumenta o ICMS é o governo estadual. Então você tem que cobrar do seu governador, do Tarcísio, do Ibanez aqui em Brasília. Por exemplo, aqui em Brasília, a alíquota do ICMS é de 20%, ou seja, você está pagando 20% de imposto sobre os alimentos. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota do ICMS é de 18%. Você está vendo que você paga muito imposto e quer ficar culpando o governo federal, sendo que o maior culpado é o seu governador? Não estou passando pano para o governo federal, mas o maior culpado disso tudo são os governos estaduais. Então cobre o seu governador, já compartilha o vídeo e me segue aqui também, me ajuda a combater a extrema-direita. Os bolsonaristas gostam de ficar falando que o preço dos alimentos estão caros, mas não trazem nenhum projeto para melhorar isso, né? É brincadeira. Eles são todos iguais. Eles acusam os outros de praticar aquilo que eles praticam. Uma mulher de 35 anos é suspeita de desviar R$200 mil das contas bancárias do próprio avô de 87 anos de idade. Esse valor é proveniente da aposentadoria mensal do avô de 87 anos e de um precatório. Ela entregava parte do valor da aposentadoria para o avô e a outra parte ela dizia que estava guardando. Quando ela era questionada pelo valor do 13º, ela dizia que o Lula tinha cortado. Meu amigo, ela chegou a criar uma personagem fictícia, dizendo que era uma funcionária da Caixa para poder enganar o avô. O delegado que apura esse caso disse que essa mulher, a neta, foi responsável por cuidar das contas do avô por anos. E essa fraude só veio à tona após o filho da vítima descobrir que o IPVA do veículo da vítima estava atrasado há 3 anos. Claro, mesmo o avô tendo entregado o dinheiro para a neta fazer o pagamento. A rata foi indiciada por estelionato majorado pelo crime ser cometido contra um idoso. Também responde pelo crime ser cometido de forma continuada. Segundo o delegado, ela comete esse crime por anos. E pode ter certeza. Essa é uma daquelas que bate no peito para dizer que é uma cidadã de bem. A casa caiu para o Eduardo Bolsonaro. Acabou a palhaçada, pessoal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acaba de solicitar a abertura de inquérito criminal contra o Eduardo Bolsonaro por ele estar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. São para ser apurados 3 crimes. Primeiro, obstrução de justiça. Segundo, coação no curso do processo. E terceiro, atentado contra a soberania nacional. Porque, segundo a PGR, o Eduardo Bolsonaro estaria nos Estados Unidos conspirando sanções contra o Brasil e o Xandão para poder interferir no julgamento do pai dele, o Bolsonaro, e outros golpistas do dia 8 de janeiro. E esse pedido aí caiu, sabe com quem? Com o Xandão, com o Moraes. É ele que vai decidir se vai abrir ou não aí essa investigação. Eu acho que ele vai abrir. Enfim, pessoal, já era para ter acontecido isso há muito tempo. Porque desde o ano passado que deputados bolsonaristas, traidores da pátria, estavam indo aos Estados Unidos buscando sanções para prejudicar o nosso país, o povo brasileiro. Cara, é inacreditável isso. E pior, usando recursos públicos. Mas enfim, foi aberta essa investigação e vamos ver o que vai acontecer. E aí, você é a favor da prisão do Eduardo Bolsonaro? Eu sou a favor. Põe um comentário aí. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim.
galera bomba e graças ao presidente Lula os aposentados vão ter seu dinheiro de volta. Exatamente aquele dinheiro que estava sendo roubado dos aposentados desde o governo do Bolsonaro, o esquema foi desmontado e finalmente eles vão receber aqueles 292 milhões de reais de volta. Desde o governo anterior, os aposentados e pensionistas estavam tendo descontos indevidos nos seus benefícios sem autorização deles próprios. Agora, graças ao governo Lula, isso foi investigado, o esquema desmontado, e os aposentados vão poder ter esse dinheiro reembolsado, ressarcido. A devolução já começou hoje e vai até o dia 6 do mês que vem, dia 26 de maio até o dia 6 de junho. O dia vai depender do número final do seu benefício. Então já pausa o vídeo aqui e confere qual que é a data que você vai poder conferir sua conta e ver aquele seu dinheirinho de volta. Enquanto alguns por aí ficam falando coisas vagas sobre liberdade, patriotismo, que a gente sabe que não é, o presidente Lula mostra de verdade o que é ter respeito pelo povo brasileiro, mostrando que é assim que se governa, denunciando quem tem que denunciar, corrigindo os erros, dando liberdade para as instituições, punindo quem tem que ser punido e o mais importante de tudo, dando dignidade, ou melhor, devolvendo a dignidade que foi roubada desde o governo passado a quem sempre contribuiu para esse país, que são os aposentados. Já peço para você deixar o seu comentário aqui, compartilha muito esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Gadaiada, desculpa perguntar, mas vocês fazem a barba com óleo de perobé? Porque é muita cara de pau vocês irem para redes sociais falar do povo da esquerda. Gadaiada, e aquele senador que tava lá na CPI das Bets defendendo o empresário, dono de Bet, e depois pega uma carona com ele num jatinho de luxo para ir para Mônaco. E dizem que o grupo se hospedou em um iate pequenininho, parecia uma canoa, só tinha 80 metros. Foram assistir a Fórmula 1 em Mônaco. Eu acho que tem muita gente defendendo esse povo das bets ali na CPI, porque tem uma certa amizade, né? Aí eu acho que é isso. Aí pra que fazer CPI? Só para gastar dinheiro público, porque não vai dar em nada. Essa CPI não vai dar em nada. Defendeu o empresário e agora pegou uma carona simples num jatinho de luxo. Porque a gente não consegue intimá-lo, não sei porquê. O senhor é tão difícil, é mais fácil encontrar o Papa. Não é verdade. Doutor Fernando... O senhor está dizendo que eu estou mentindo? Não estou dizendo que não é verdade, que é difícil encontrá-lo. Muito difícil. Para mim é. Para o senhor deve ser fácil. Doutor Fernando é um grande empresário do meu estado, eu conheço ele há muito tempo. Comprometo aqui com a CPI, caso nós decidimos trazer ele de volta, encontrá-lo. É uma pessoa que reside no meu estado. Temos existe essa dificuldade de encontrar esse rapaz. Esse rapaz aqui poderia ter aqui, não ter falado nada nessa CPI. Fez questão de tentar ajudar a CPI, demonstrando toda a boa vontade, toda a boa intenção, uma pessoa que está legalizada. Então não tem essa situação. Gadaiada, vocês não têm moral nenhuma para falar da esquerda. Vocês não têm moral nenhuma para falar de ninguém. Lembra do empresário? Que disse que era empresário, dono de Bet, filiado ao PL e assessor? Pois é. Lembram do Cleitinho, que foi lá só fazer tietagem com a Virgínia? Pois é. E agora, ó, mais o senador aí, o Ciro Nogueira, fazendo um passeio com o pessoal da Bet. Gadaiada, sem moral, a direita acabou, sucumbiu, chavo. E Bolsonaro, ó, afundou faz tempo. Beijinho no chifre.